Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. E, na melhor das hipóteses, afaste-se. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de um tema que eu acabei de escrever um texto lá no meu Instagram, mas eu acho tão importante esse tema que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para me aprofundar ainda mais nessa ideia, né? Inclusive, vou deixar o link desse texto aqui na descrição para você, enfim, né, ler esse texto, aprender ainda mais, ver a linha de raciocínio no outro formato, não é? Inclusive até também convido já para participar do Telegram gratuitamente, onde eu posto algumas reflexões exclusivas, os links estão aqui embaixo, tá? Bom, direto para a frase, né? Basicamente lá no meu Instagram eu pego uma frase que eu posto no meu Twitter, eu exploro geralmente essas frases em um texto, me aprofundando na ideia, né? E a frase é a seguinte, ó: muitas pessoas são imorais, não por falsidade, mas sim por covardia. Na prática, dá no mesmo. Bom, basicamente o que eu falo nesse texto é o seguinte, eu não sei, até começo meio provocando você no seguinte sentido, eu não sei como que você escolhe as pessoas que você mantém no seu círculo de amizade ou no seu círculo mais próximo, né? Mas o que eu acredito que aconteça é basicamente o seguinte, a gente começa a deixar as pessoas do nosso círculo por uma simples palavra, por uma simples linha de raciocínio, que é a simpatia. Ou seja, eu me simpatizo com alguém e aí obviamente eu vou o quê? Eu vou deixando que essa pessoa entre cada vez mais na minha vida. Basicamente é o seguinte, eu me simpatizo com a pessoa, logo por quê? Porque eu gosto de conversar com essa pessoa, porque eu torço pro mesmo time, porque eu gosto das mesmas bandas, porque alguma coisa bate ali, certo? Porque eu me simpatizei de forma aleatória também. Ah, eu gostei de você, o santo bateu e tal. Beleza, bom, perfeito, até aí tudo bem. O problema é que, ou melhor, a possibilidade de problema começa a acontecer quando, o que é óbvio, né? Você simpatiza com a pessoa, perfeito. Quanto mais você simpatiza com a pessoa, mais você convive com ela, mais você quer conviver com ela. Então você começa a chamar ela para sair, vocês vão se encontrar, você chama essa pessoa e assim vai e tal. E aí quanto mais você convive com essa pessoa, mais você gosta dela. Então é óbvio, eu me simpatizo inicialmente, eu convivo mais, logo eu começo a gostar mais. E aí o que acontece? Bom, nós, criaturas sociais que somos, não é? A gente começa a o quê? Quanto mais convive, mais gosta, aí a gente começa a cair numa palavrinha que se torna complicada nessa linha de raciocínio, que é confiança. Quanto mais eu me simpatizo, mais eu convivo, mais eu gosto, mais eu confio. E aí, talvez uma reciprocidade, porque a pessoa confia em você, talvez numa ocasião, você começa a se abrir. E é gostoso se abrir com quem a gente gosta, né? Porque por gostar, a gente acredita o quê? Bom, se eu gosto dessa pessoa, porque essa pessoa se parece comigo. E se ela se parece comigo, ela pensa parecido comigo. E se ela pensa parecido comigo, ela vai enxergar o que eu vou contar com os mesmos olhos. E aí fica bem gostoso ainda eu conversar com a pessoa, porque ela vai criticar da mesma forma que eu, elogiar da mesma forma que eu, ou coisas nesse sentido, não é? Até porque a gente não gosta muitas vezes de ir falar com alguém que não vai falar nada, que não vai criticar, né? Ou que vai dar opinião contrária ao que a gente pensa. Então, quanto mais a gente gosta, mais a gente acaba confiando nas pessoas, né? E aí eu convido também no próprio texto a você refletir. Bom, quais foram as últimas pessoas que chatearam você? Bom, eu acredito ser óbvia o primeiro comentário, que é o quê? Pessoas do seu convívio, não é? Porque pessoas que não são do seu convívio, elas não têm o poder de te chatear. Afinal de contas, elas estão muito distantes, você não espera nada delas, e assim vai. Então, pode até haver uma chateação, um descontentamento, mas não é algo tão grave, não é? Mas quando a coisa pega mesmo, é quando alguém do nosso convívio nos chateia, não é? E aí, é claro, a gente começa a pensar o quê? Pô, essa pessoa é falsa, essa pessoa é isso e aquilo e tal. Mas o que eu quero mostrar pra você, e é o tipo de pessoa que eu acredito que você deva tomar muito cuidado, é o quê? Ó, eu falo, muitas pessoas são imorais não por falsidade. Bom, então basicamente, se a gente olhar pela questão da falsidade em si, o que a gente pode até, vamos dizer assim, para simplificar, para ficar didático e até para a gente começar depois a entrar nas nuances, mas primeiro, ter um princípio no que se basear, vamos pegar que a falsidade ela é intencional. Ou seja, a falsidade é aquela pessoa que finge de fato, certo? E ela age de forma contrária, tá? Propositadamente. Ou seja, a pessoa é falsa porque ela quer ser falsa.
ela não se importa talvez com os laços que você se importe, ela, enfim, ela está criando ali na verdade até possibilidades de parecer com você, mas para arrancar informações de você, não porque ela até gosta, mas daqui a pouco ela, quer saber, começa a ser falso com você, falar mal de você por trás. Nossa, quantas pessoas eu já não conheci assim, né? Bom, então esse é o primeiro aspecto. Então pessoas que são falsas conscientemente. Mas tem um tipo que é muito perigoso. Eu não sei se é mais, porque tudo depende, mas é muito perigoso, no mínimo tanto quanto uma pessoa falsa, que é a pessoa fraca, a pessoa covarde, a pessoa que não tem força moral na hora de lidar com os dilemas morais da vida, não é? Bom, vamos pegar até uma outra linha de raciocínio para pegar e colocar na luz aí essa possível covardia. Pode ser que você, por motivos X, esteja rodeado de pessoas fracas, tá? Pessoas vitimistas, pessoas que fofocam demais, pessoas que têm atitudes fracas, atitudes de moralidade fracas, certo? Por quê? Porque talvez você fique com dó, talvez você fale, essa pessoa ela é fraca, ela é frágil, ela nunca me causaria mal. Ou seja, você começa a se justificar, quem sabe até querendo se colocar num patamar acima dessas pessoas, e aí você se rodeia delas, não vem no problema, você acha que não tem problema manter elas ali, não é? Agora, qual é o problema, de fato? Bom, quanto mais você convive com elas, que nem eu falei aqui, simpatia, convivência, gostar, confiar, né? Isso é dessa forma? Na maioria das vezes sim, mas talvez possa alterar-se aí, não é? Só que qual é o ponto? O ponto é que pessoas fracas, muitas vezes, não porque são falsas, elas são legais, elas são gente boa, como a gente diz, só que elas são fracas moralmente, certo? O próprio Robert Greene, ele fala uma lei fundamental: pessoas fortes e poderosas se corrompem, mas pessoas fracas se corrompem muito mais, porque elas são, justamente pela sua fraqueza, elas são muito mais fáceis de se convencer a serem imorais. Ou seja, elas caem muito mais facilmente nas armadilhas do benefício próprio, certo? Da enganação, da própria falsidade. Não porque elas são falsas. Talvez você até ache que não tenha diferença nenhuma, mas no tato com as pessoas você vai sentir. Tem pessoas que são mais espertas, mais malandras e que sim, são falsas conscientemente. Mas tem pessoas que não, elas são fracas moralmente. Então na hora de decidir, ela vai lá, ela simplesmente cede, seja ao prazer, seja ao benefício próprio. Ela muitas vezes não tem força para confrontar você quando ela é enganosa, quando ela sem querer trai sua confiança. Ela não tem força, ela é fraca, ela é covarde. Ela se esconde, ela não lida com as coisas, ela finge que nada aconteceu, ela daqui a pouco dá desculpas de que eu não achava que era tão importante assim pra você. Talvez ela pegue e fale um segredo seu pro outro, eu falei isso porque eu achei que essa pessoa ia te ajudar também, ou eu falei porque eu queria que ela rezasse junto comigo, com você, eu queria que ela talvez nos ajudasse, me desse um conselho para eu poder te ajudar. Ou seja, ela vai criando coisas e de fato essa pessoa fraca, essa pessoa covarde, ela acredita naquilo que ela está dizendo. Mas o ponto fundamental, que é o que eu escrevo nessa frase, na prática dá no mesmo. Se a pessoa foi falsa conscientemente com você, traiu sua confiança, te enganou de fato, ou fez qualquer coisa nesse sentido, qual que é o efeito prático? O mesmo da pessoa covarde que, por covardia, não teve força moral para lidar com a situação. Talvez para chegar no teu olho e dizer o que você tinha que ouvir, talvez para dizer para você que ela, enfim, não é confiável naquele sentido, ou para que, sei lá, é melhor você não me contar esse segredo porque eu sou boca aberta, sabe? Coisas assim. Claro que as pessoas, na grande maioria, não vão fazer isso, não é? Mas você tem que olhar nesse ponto de vista. E você tem que analisar uma covardia que é clara nas pessoas, na maioria das pessoas, ainda mais hoje nesse mundo que a gente quer fingir perfeição demais, não é? E você tem que também, uma outra questão dessa toda que nós estamos analisando, é o seguinte: talvez você, justamente porque, como eu disse, você se rodeia de pessoas fracas, porque você se acha moralmente superior a elas, então não tem problema ficar no meio delas, né? Bom, tá, beleza. O que vai começar a acontecer é que você vai começar a acreditar que com você elas não fariam aquilo. Ou seja, você vai estar lidando com elas, elas vão ser falsas com a pessoa X, com a pessoa Y, com a pessoa Z, mas com você não, certo? Então ela fofoca de um, fofoca de outro, tal pessoa fala mal de você assim, assim, assado, por covardia, por falsidade consciente,
não sabemos, né? Dá para você entender nas minúcias, nas nuances, mas enfim, aí a gente teria que entrar em uma porrada de atitudes aqui e o Portal Poder Social tá aí para isso, né? Então, basicamente lá eu exploro todas essas atitudes com uma forma mais minuciosa, numas aulas mais completas e tal. Mas aqui, o que cabe a entender é o seguinte: falsidade consciente, covardia inconsciente, dá no mesmo. Logo, cuidado com pessoas muito malandras, muito espertas, que, né, e talvez você já até tome certo cuidado com essas pessoas, mas tome muito cuidado também com pessoas fracas, pessoas que na hora do vamos ver arregam, pessoas que não têm coragem de te dizer a verdade, pessoas que relativizam constantemente a moralidade para que elas se beneficiem dessa relativização. Se você está no convívio dessas pessoas, entenda, você está no meio de cobras tanto quanto se elas fossem de fato, ou se vissem de fato como cobras. E você não é diferente de nenhuma outra pessoa no convívio dessas pessoas. Se elas tiverem que escolher entre o benefício próprio e você, que você acha aí que é diferente com você, elas vão escolher o benefício próprio, porque elas são covardes, elas não têm força interior e elas não vão conseguir lidar com a dificuldade moral. Logo, se afaste dessas pessoas. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Cerque-se de pessoas que talvez te deixem desconfortável, talvez te desagradem, mas sejam verdadeiras, sejam honestas, sejam pessoas que na hora do vamos ver você pode contar, sejam pessoas que não se acovardam perante ao que elas, enfim, perante aos compromissos de amizade, sociais ou qualquer outro compromisso que de fato seja estabelecido, e para que quando você tiver que confiar numa pessoa, ela tenha força moral, ela tenha força interior para não ser mais uma decepção na sua vida. Mesmo que no momento ela não tenha o benefício próprio, ela, enfim, esteja louca para correr, mas ela fica, porque ela tem força, ela sabe distinguir o que é correto do que é incorreto e ela sabe ser amigo de verdade, parceiro de verdade, sócio de verdade ou alguma coisa nesse sentido. Então, moral do vídeo, tome cuidado com pessoas falsas, conscientemente falsas, que já falamos diversas vezes aqui no canal, mas muito cuidado, porque talvez seja até o pior, porque vão fingir mais, você vai acreditar com mais facilidade, que é o covarde. Porque até o momento em que essa pessoa for testada, ela vai ser uma boa pessoa. É quando ela for testada que ela vai escancarar a sua covardia e não vai estar nem aí pro quanto isso vai decepcionar ou não você. Certo? E aí, conhece pessoas assim? Você é desse jeito? Bom, espero que você não seja e compartilhe nos comentários aí o que você achou dessa reflexão, né? E me acompanhe no Instagram com textos exclusivos, no Telegram com reflexões exclusivas. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima #aula do Brigado.